Todo o país é regido por leis. A maior de todas as leis é a Constituição. Com o tempo, os países passam por mudanças e, no Brasil, as constituições acompanharam a evolução da sociedade. A atual Carta Magna é a 7ª desde a independência do país. Em 3 de maio de 1823, foi instalada a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. O país tinha cerca de 4,5 milhões de habitantes, mas só uma minoria participava das decisões políticas. Mulheres, escravos, analfabetos e aqueles que não tinham renda suficiente eram excluídos. Os constituintes tinham uma visão muito liberal para os interesses de Dom Pedro I, que decidiu dissolver a Assembleia Constituinte após 6 meses. Em 1824, o imperador outorgou a primeira Constituição do Brasil. Destaca-se no texto a criação do poder moderador, que estava acima do executivo, do legislativo e do judiciário, e era exercido pelo próprio Dom Pedro I. As eleições eram indiretas e foi mantido o voto censitário. Só podiam votar os homens livres que tivessem renda. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve necessidade de se elaborar uma Constituição adequada à nova forma de governo. É convocada uma Assembleia Constituinte, que promulga a primeira Constituição Republicana do Brasil, em fevereiro de 1891. As principais inovações são a introdução do sistema federativo de Estado e a extinção do poder moderador, que restaura a independência plena entre os 3 poderes. Foi abolido o voto censitário, mas manteve-se a proibição de voto às mulheres, aos analfabetos e aos indigentes. O Estado separou-se da Igreja. É criado o recurso do habeas corpus, que possibilita a libertação de pessoas presas por abuso de poder. Em 1930, um golpe de Estado, liderado por Getúlio Vargas, encerra a República Velha. É instituído um regime de exceção, com a promessa de convocação de nova Assembleia Constituinte. Isso ocorre somente 1 ano após a Revolução Constitucionalista de 1932, que forçou Vargas a cumprir sua promessa. Em 1934, é promulgada a Constituição que finalmente dá direito de voto às mulheres. O voto passa a ser obrigatório e secreto para todos os cidadãos maiores de 18 anos, mas os analfabetos continuam de fora. Os estados perdem poder para o governo central. É criada a Justiça Eleitoral e começa a se estruturar a Justiça do Trabalho. São asseguradas conquistas sociais, com destaque para a ampliação da Previdência Social. A Constituição de 1934 é a que teve a menor duração da nossa história. Em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado em seu próprio governo e instala uma ditadura. O Congresso Nacional é dissolvido e é imposta a Constituição do Estado Novo. De inspiração fascista, a nova Carta Magna suspende vários direitos e garantias individuais, institui a pena de morte e suprime as liberdades políticas e de imprensa. Muitos opositores do novo regime são presos ou partem para o exílio. As eleições para presidente da República passam a ser indiretas.
da Segunda Guerra Mundial. Crescem as pressões pela redemocratização do Brasil. Em 1946, mais uma Assembleia Constituinte é convocada para a elaboração de uma nova Constituição para substituir a Carta de 1937. São restabelecidos os direitos e liberdades públicas e individuais. Acaba a censura prévia e é extinta a pena de morte. A nova Constituição restaura a independência e o equilíbrio entre os três poderes. As eleições para presidente da República voltam a ser diretas, com mandato de 5 anos. A Carta de 1946 institui o direito de greve e de livre associação sindical. É estabelecido o princípio da função social da propriedade, o que torna possível a desapropriação de terras por interesse social. Golpe de 1964. A ditadura militar mantém o Congresso Nacional aberto, mas sem autonomia. A Constituição de 1946 é alterada por sucessivos atos institucionais. Os partidos políticos são extintos e é criado o bipartidarismo com a Arena e o MDB. A eleição para presidente da República passa a ser indireta por meio do colégio eleitoral. O Congresso Nacional é coagido pelos militares a promulgar uma nova Constituição em 1967. Sob a presidência do senador Auro de Moura Andrade, realiza-se no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília o ato solene da promulgação da nova Constituição Federal. Em dezembro de 1968, o AI-5 concede ao regime poderes praticamente absolutos, a ponto de desfigurar a Constituição que os próprios militares haviam imposto ao país. O Congresso Nacional é fechado por quase um ano. O habeas corpus é suspenso para os chamados crimes políticos. A liberdade de reunião é limitada e impõe-se a censura aos meios de comunicação. O poder é devolvido aos civis em 1985, após 21 anos de ditadura militar e grande pressão popular pela redemocratização do país. Em 1986, é eleito o primeiro Congresso Nacional pós-ditadura, que também desempenha o papel de Assembleia Constituinte. A Constituição Cidadã é promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e permanece em vigor até hoje. Que a Constituição Cidadã seja cidadã. A Constituição vai ampliar os horizontes da cidadania no país. Ela promove profundas alterações econômicas, políticas e sociais no país. A saúde, a educação e o meio ambiente são definidos como direito de todos e dever do Estado. Novos direitos trabalhistas são reconhecidos, como a redução da jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas, o seguro-desemprego e as férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. O direito de voto é estendido aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. São estabelecidas as eleições majoritárias em 2 turnos. A Constituição de 1988 inova com a introdução de uma série de benefícios sociais, como a extensão da licença maternidade e a criação da licença paternidade. Os direitos e garantias fundamentais se destacam no texto, o que a coloca entre as constituições mais modernas e democráticas do mundo. Olá, minha galera! Olá, meu quinto ano! Vamos embora para mais uma tarde de aula? Vamos nessa! Antes de mais nada, eu quero iniciar essa aula parabenizando os alunos que estão participando, tá certo? Fazendo as atividades que tia Santa está pedindo, né? Vi lá, acompanhei, fiz um levantamento na plataforma e estou muito feliz com a participação de vocês, tá certo, pessoal? Continuem assim, tia Santa registrando tudo para que a nota qualitativa de vocês seja aplicada. Tá bom? As atividades do caderno, eu volto a dizer que é muito importante que vocês façam também. E quem desejar mandar para mim as imagens das atividades feitas no caderno,
pode sim tirar foto e mandar no e-mail de Tia Sam, para a Tia Sam já ir anotando, né, as atividades que vocês têm feito. Tá certo, pessoal? Vou deixar aqui meu e-mail para vocês, certo? Quem não tem, né, aproveita, pega agora, tá? E se tiver alguma dúvida também pode usar esse canal, o e-mail, para tirar suas dúvidas ou até mesmo mandar um carinho, a gente conversar, né, ter um papo legal, tá bom? Então, eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês. Quem quiser mandar as atividades para mim por lá, pelo e-mail, fica à vontade, tá bom, pessoal? E olha só essa imagem que Tia Sam está começando a aula hoje. Nós temos aí a presença das cores da nossa bandeira, não é isso? Temos a bandeira e o livro da Constituição Federativa do Brasil. A gente vem conversando nas nossas aulas, né, de como se desenrolou a história do Brasil, né, a partir da independência promulgada por Dom Pedro I, né, e nós vamos agora dar um pulo na história e conversar sobre a Constituição atual. Que a ideia de Constituição foi iniciada lá no governo de Dom Pedro, não é isso? No governo monárquico de Dom Pedro, mas muitas das características daquele estilo de governo, de leis, né, foram aprimoradas e ainda são colocadas em prática na Constituição atual. Tá certo? Vocês estão vendo aí que tem uma imagem de uma mulher, de uma estátua, segurando uma balança, né? E se ela está com os olhos vendados. Depois Tia Sam vai conversar com vocês sobre essa imagem, tá certo? Vocês vão entender por que Tia Sam começou a aula com ela, tá bom assim? Vocês vão me acompanhar pelo módulo a partir da página 67. Pela plataforma, galerinha, vocês vão estar me acompanhando a partir da rota 6, SD3, a Organização do Governo, página 184. Belezinha, galera? Muito bem. Antes de mais nada, vamos revisar um pouco, né, sobre aquilo que a gente viu nas aulas passadas, sobre os conceitos que nós vimos nas aulas passadas a respeito da estrutura, de como se administra, né, a respeito da política constitucional dos governos brasileiros, sejam eles estaduais, municipais ou federativos, tá certo? Nós temos aí a imagem do Congresso, tá bom, pessoal? E ao lado nós temos 3 itens muito importantes a respeito dessas lembranças que nós estamos fazendo das aulas anteriores. O primeiro item diz que, como os governos estaduais e principalmente os municipais administram uma parte menor do território, eles têm condições de conhecer melhor as necessidades da população. Por quê? Porque ao saber das necessidades que a população tem, eles conseguem distribuir de uma forma mais justa e igualitária as verbas necessárias para saúde, educação, desenvolvimento, transportes públicos, não é? Manutenção do local público, entre outros. Por quê? Porque é um espaço menor. Há como ser vistoriado, há como ser administrado de uma forma mais, vamos dizer assim, mais atuante, né? Diferente de um local ou de um governo que rege todo um país, como é no caso do governo federal, né? Que lá aí fica à mercê do que os prefeitos, do que os governadores dizem que estão precisando, né? Porque não tem como um governante de um país administrar de perto, né, todos os estados e todos os municípios, não é verdade, pessoal? O ponto 2 diz o seguinte: no caso do Distrito Federal nós sabemos que é Brasília, certo? Há algumas regras específicas para a sua organização. Primeiramente, ele não pode ser dividido em municípios. Além disso, há a eleição de um governador e de deputados distritais, que atuam na chamada Câmara Legislativa. Então, veja só, no caso do Distrito Federal de Brasília, as regras são diferentes das regras que são aplicadas para os demais, vamos dizer assim, para as demais localidades federativas do Brasil, certo? É diferente para o estado da Paraíba, para o estado do Pernambuco. As leis
tá? Para o Distrito Federal, né, as regras são únicas de organização. Por quê? Porque ele não pode ser dividido em municípios, tá certo? Não há, por exemplo, aqui na Paraíba nós somos divididos, o estado da Paraíba é dividido em municípios. Campina Grande, Lagoa Seca, né? Patos e assim por diante, ok? Em Brasília, isso não existe. É um único local, tá certo? Não há municípios. E, além disso, a eleição de lá, do governo de lá e dos deputados atuam de forma direta na Câmara Legislativa, que nós já conversamos e vimos qual é a função da Câmara Legislativa. Ok, pessoal? E o item 3 diz o seguinte: pesquisem na internet sobre a administração da unidade federativa e do município de vocês, como se fossem escrever ao governo e ao prefeito. Façam no caderno uma lista de serviços que vocês encontraram que podem ser melhorados e dos que funcionam bem. Essa atividade a gente viu na aula anterior. Eu espero que vocês tenham feito no caderno. E ao fazer essa atividade, vocês conseguiram entender como é que funciona a administração de unidade federativa. Ou seja, no caso da nossa Campina Grande, como é que o prefeito Romero Rodrigues administra todas as necessidades do município, dos campinenses, tá certo? Com relação à saúde, educação e todos esses pontos que são de extrema importância para o município. Tá certo, pessoal? Depois de revisado tudo isso, nós agora vamos entrar no conteúdo propriamente dito, que é a Constituição. Vamos lá? Vamos ver o que é que a gente pode aprender sobre esse assunto? Vamos lá! Aí na página 185, pessoal, a plataforma vem trazendo para a gente, como também lá na página 67 o módulo traz, um pouco da história, né, da Constituição Federal, ok? Vocês estão vendo aí uma imagem em preto e branco, certo? Que é uma imagem histórica, tá certo? Que mostra a promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, o momento exato em que todas as pessoas que eram responsáveis pelas escolhas das leis e administrações dessa Constituição, né, votaram a favor de que ela fosse colocada em prática, tá certo? A principal lei do Brasil, que define a maior parte da organização dos governos do nosso território, chama-se Constituição Federal de 1988. Ela estabelece não só a divisão dos poderes do Estado brasileiro em executivo, legislativo e judiciário, como também a organização da administração do território em esferas federais, estaduais e municipais. Conforme foi visto, os membros do judiciário são responsáveis por fazer as leis brasileiras. Então, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Quem é que é responsável por fazer as leis brasileiras serem aplicadas quando elas são descumpridas por qualquer pessoa? São as pessoas, os membros do judiciário. O principal órgão do judiciário brasileiro é o Supremo Tribunal Federal. A forma como os membros do Executivo e do Legislativo são escolhidos também é prevista e especificada pela Constituição Federal. Segundo ela, o Brasil é uma democracia. Por isso, esses membros serão escolhidos por meio de eleições que acontecem a cada 4 anos. No momento em que votamos para os membros do governo federal, também escolhemos nossos representantes do governo estadual. Terminadas essas eleições, 2 anos depois, há eleições na esfera municipal. Podemos dizer que elas ocorrem de forma intercalada. Ok, pessoal? Eu sei que o linguajar desse texto pode parecer meio confuso para vocês, porque tem muitas palavrinhas que para vocês aí são novas, né? Mas todo esse texto quer dizer simplesmente que a Constituição Federal, que foi feita e votada para ser colocada em prática em 1988, tem a função de estabelecer as leis para organizar, certo, o país.
E quem faz com que essas leis sejam respeitadas e aplicadas quando elas são descumpridas por alguém são os membros do judiciário e juízes, tá certo? O principal órgão judiciário brasileiro chama-se Supremo Tribunal Federal, tá? Que é onde as pessoas que entendem das leis, que fizeram concurso e estudaram muito para conhecerem as leis brasileiras, trabalham, tá certo? É só para dizer isso a vocês, entenderam? Já os outros que são membros do Executivo e do Legislativo são escolhidos também, né, para, para exercer, né, a Constituição, fazer exercer a Constituição Federal de forma que a democracia não seja afetada. O que é democracia? É o direito da população sobre a escolha dos seus representantes. É o direito da população de requerer todos os cuidados que um governante tem que ter com o seu ambiente, com os cidadãos de um determinado lugar, tá certo? E como é que isso acontece? É a partir do voto. No momento em que votamos para os membros do governo federal, certo? A eleição desse período também vai fazer com que a gente escolha representantes para o governo estadual, certo? 2 anos depois que essas eleições acontecem, vai haver as eleições para prefeito. Então, o que é que acontece, gente? Uma ação liga à outra. Eu escolho o governante do país, escolho o governante do estado e escolho o governante do município. O ideal é que os 3 andem em união para que todas as necessidades da população num todo sejam atendidas sem que haja nenhum prejuízo ou nenhuma dificuldade, tá certo? Eles devem andar interligados, amigáveis, unidos uns aos outros. Entenderam, pessoal? Vamos para o próximo conteúdo, ou melhor, para o próximo assunto. Voltando para essa página aí, eu vou falar para vocês sobre a próxima imagem. A próxima imagem é de uma urna eleitoral. É nesse equipamento aí que nós registramos o nosso voto, o nosso direito, né, de escolher os governantes para o nosso país. Uma urna eletrônica, ela é utilizada em todas as eleições, seja ela para presidente, governador, prefeito, deputado, senador, vereador, qualquer que seja a eleição que esteja ligada diretamente aos direitos dos brasileiros que são protegidos pela Constituição Federal, é feita a partir da eleição ou do voto direto nas urnas eletrônicas. Certo, pessoal? E aí eu trouxe para vocês a imagem do livro, certo? Que recebe e que guarda a nossa Constituição Federativa, tá certo? A Constituição é o conjunto de leis que estabelece a divisão dos poderes, como eu já falei para vocês, em Executivo, Legislativo e Judiciário, tá certo? Que são divididos em 3 formatos. O governo federal, o governo estadual e municipal. E com as eleições para a escolha dos membros do Executivo e do Legislativo, que são os deputados, senadores e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, a Constituição nada mais é do que um conjunto de normas que regem um país, certo? As leis que ajudam a fazer com que o país se mantenha em ordem e organizado, de acordo com as suas necessidades, tá certo? E essa Constituição pode ser ou não colocada como um documento escrito, certo? E esse documento pode enumerar e limitar os poderes e funções de uma entidade política. Por exemplo, o governador só pode exercer sua autoridade até determinado ponto,
certo? Depois daquele ponto ali, a última palavra, a execução daquela norma ali acontece a partir dos demais poderes que estão acima do poder estadual. Essas regras formam, ou seja, constituem o que a entidade é. A Constituição é uma entidade de normas, um conjunto de normas. Ok? Refere-se especificamente a uma Constituição que define a política fundamental. E o que é política fundamental? É o conjunto de princípios políticos que estabelece a estrutura de procedimentos, poderes e direitos de um governo. Ao limitar o alcance do próprio governo, a maioria das constituições garantem certos direitos para as pessoas. O que é que isso quer dizer aqui? Que aquela história, aquela forma de governar lá do início, né, da política brasileira, como Dom Pedro governava o país, não existe mais. Por quê? Não há mais a concentração de todas essas decisões e leis em cima de um monarca. Isso acabou. Hoje, a democracia é a forma como é regido os poderes, os deveres e os direitos das pessoas, certo? A partir da democracia, onde a população é quem escolhe seus governantes. E também tem o direito de retirá-los através do impeachment, caso eles não estejam atendendo às necessidades da população, certo? O termo Constituição pode ser aplicado a qualquer sistema global de leis que definem o funcionamento de um governo, incluindo várias constituições históricas não codificadas que existiam antes do desenvolvimento de modernas constituições. Ok, pessoal? Então, tudo isso que Tia Sam falou, todas essas palavras difíceis que Tia Sam usou é para dizer a vocês que a Constituição serve para que a democracia aconteça, que a cidadania aconteça, que os direitos sejam respeitados e que o Estado seja protegido, certo, pessoal? No dia 5 de outubro de 2018, há quase 2 anos atrás, a Constituição Federativa Brasileira de 1988 aniversariou, fazendo 30 anos de sua existência. Tá bom, pessoal? Então, há 30 anos nós vivemos, né, essa democracia que conhecemos hoje, tá? Mas sofreu, sim, algumas atualizações porque as leis precisaram se adaptar às novas funções, aos novos cotidianos, à modernidade e tudo o que faz com que o nosso país hoje seja governado da melhor forma possível. Então, eu quero que vocês respondam para mim no caderninho a essa perguntazinha que Tia Sam colocou aí, tá certo? Como a Constituição Federal de 1988 organiza a administração do território brasileiro. Tia Sam já falou aqui várias vezes, né? Mas eu quero que vocês lembrem do que Tia Sam falou. Lembrem das pesquisas que vocês fizeram. Lembrem do que o módulo de vocês e a plataforma de vocês trouxe sobre esse tema da Constituição Federal de 88 e registre no caderninho de vocês o que vocês entenderam sobre a organização e administração do território brasileiro. Belezinha, pessoal? E aí, voltando para a plataforma, a partir da página 189, vocês vão ter uma sequência de questões que vão servir para fazer com que vocês compreendam melhor toda essa aula, toda essa questão da Constituição, toda essa questão das leis que regem o nosso país, tá certo? Não se assustem com a quantidade de páginas que Tia Sam vai colocar lá na agenda, porque na verdade não são páginas. Como vocês estão vendo aí, cada uma das páginas equivale a uma questão, tá certo? E também porque essas questões estarão servindo de revisão para vocês aprimorarem, né, para vocês fixarem um pouco mais o conteúdo, tá bom, pessoal? E eu termino a aula com vocês hoje com essa imagem aí, né, do atual livro da Constituição Brasileira. Hoje em dia ele é assim,
tá certo? Todos vocês, como os pais de vocês, têm direito a um exemplar como esse, gratuitamente, que vocês podem solicitar pela internet entrando diretamente no site do governo federal. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Não se aperreie, não fique estressado ou estressada. Se achou que o conteúdo foi difícil de entender, não se preocupa com isso, certo? Devagarzinho, tia Sam vai explicando, retomando, explicando e retomando, para você ir tirando suas dúvidas e compreendendo melhor o conteúdo, tá bom, meus amores? Não esqueçam de fazer as atividades, tá certo? Um beijo bem grandão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!